amigos do Facebook, de todas as redes sociais, aonde chega a transmissão dessa live. É cumprimentá-lo todos e externar aqui da minha satisfação e alegria em estar conversando com vocês nessa tarde de domingo, finalzinho de tarde, entendendo que existem coisas que se faz necessário nós fazermos para a glória de Deus. Amados irmãos, entendemos e vemos, todos estão vendo a situação que o nosso país está passando nesse momento. É um momento delicado, é um momento crítico, onde a população, em especial agora os motoristas, os caminhoneiros, não suportando a atual administração nacional, nosso líder maior, nosso presidente da República, tomou-se então a iniciativa de fazer um protesto geral, uma greve geral, para conseguir os seus objetivos, tendo em vista que, de outras formas, não foi possível. Algumas reivindicações enviado ao Congresso por alguns deputados, senadores, mas não foram atendidos. Mas as reivindicações que têm sido acatadas pelo Congresso Nacional são reivindicações de aumento de preço e não de redução de preço. E o nosso Brasil, o nosso país, ele tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. Nós vivemos em um país onde o imposto sobre qualquer produto é muito alto. Então nós, no meio alimentício, nós comemos impostos, Nós comemos mais imposto do que a própria mercadoria. E agora se agravando então a situação do combustível, Nós entendemos e sabemos, todos nós sabemos, amados, que a Petrobras, que é a estatal e responsável pela mineração, pela extração do minério, do combustível, é uma empresa muito rica, E tem como reduzir os preços, sim. Tem como abaixar os preços, Tem como abaixar os preços do combustível. Até porque o consumo de combustível no mundo, não só no Brasil, no mundo é muito alto. E o que mais se consome é o que mais lucra, Se é um produto que vende pouco, que não tem muita saída no mercado, é evidente que é um produto que precisa seu preço ser mais alto devido à sua pouca venda. Mas o produto que tem a maior saída, no caso o combustível, ele teria que ter um preço mais reduzido, Tanto quanto o gás de cozinha, que nós vemos que é um absurdo. O brasileiro não suporta mais tanta carga tributária nos ombros, Não existe cérebros, para ser bem claro, não existe cérebro ou não tenha aparecido pessoas com soluções, com planejamentos para a administração nacional que venha satisfazer ao desejo do brasileiro. Mas existem pessoas que, para suprir algumas necessidades do Brasil, a única saída que se encontra é aplicar imposto, Aumentar imposto ou criar imposto. Ninguém consegue manobrar, manobrar o esquema, para reduzir um pouquinho ali, um pouquinho aqui, para encontrar soluções para tampar buracos que, infelizmente, amados, tampar buraco que eles mesmos têm pegado,
né? Eles mesmos têm tirado de nós brasileiros, né? Porque é uma roubalheira, infelizmente é verdade, é uma roubalheira que vergonha, né? No nosso Brasil, né? Os políticos hoje estão trabalhando para se promover ou para se conseguir alguma coisa, né? Ninguém trabalha mais em prol do povo, é uma minoria, são poucos, e os poucos que trabalham são impedidos pela maioria que são maior, né? É peixe pequeno no meio de tubarão, tentando fazer alguma coisa, mas não se consegue. Então a nossa situação, amados irmãos e ouvintes, amados amigos, estamos, sem dúvida, em uma situação muito delicada no nosso Brasil e que precisa se resolver com rapidez, tendo em vista que nós estamos num país muito rico, um país que produz muito, né? Tem muita área produtiva, água, tem uma temperatura agradável, uma temperatura que favorece a produção de todo tipo de alimentos, né? Então nós estamos num país muito rico, né? Onde temos mata, temos água, temos tudo controlado no nosso Brasil. Infelizmente, amados irmãos, nós passamos por situações, né, que difícil. Se nós formos olhar, temos alguns países aí que não tem o recurso que nós temos, a riqueza que nós temos, e consegue se sobreviver, consegue passar em crises, ou muitos nem crise têm, né? E não tem todos os recursos que temos, né? Então é uma vergonha para nós brasileiros, que não temos pessoas para trabalhar em prol do povo brasileiro. Então nós, amados irmãos, nós cristãos, nós que somos cristãos, que estamos aí, que conhecemos a palavra de Deus, que estamos, né? Estamos aí, dizemos que somos o povo da verdade, que estamos na verdade. Então precisamos se abraçar e mostrar a esse mundo, a esse Brasil, que o povo que conhece a verdade, agora nas próximas eleições, nas próximas eleições que irão aí, saberão então analisar quem vão colocar lá. Talvez você diga, mas missionário, como eu vou saber quem vai fazer alguma coisa? Pois bem, não sabemos quem vai fazer algumas coisas, mas nós podemos, pela capacidade ou pela inteligência que Deus nos concede, escolher ou separar alguns candidatos que aparentemente para nós são os melhores. Agora, meus amados irmãos, se nós como cristãos que somos, estamos na palavra de Deus, se vendemos por uma cesta básica, se vendemos por alguns trocados, aí a corrupção é geral mesmo. Aí não quer que a coisa mude, né? Talvez você diga, mas missionário, é os últimos tempos, isso aconteceria, amados irmãos. Eu vou te dizer uma coisa, é os últimos tempos, eu sei disso, é bíblico, acontece. Mas a nossa parte nós temos que fazer, a nossa parte nós temos que levantar a bandeira e dizer, nós somos cristãos, nós vamos escolher os melhores. Vamos escolher entre nós, vamos fazer isso, vamos escolher pessoas cristãs, pessoas que conhecem a palavra, né? Que por mais distante ou por mais pequeno que ele seja, mas ele tem um pouquinho de temor de Deus. Agora veja bem, os cristãos escolhem pessoas que não têm nada de temor de Deus, pessoas endemoniadas que vão lá para o Congresso para lançar leis contra a igreja, para lançar leis contra o povo cristão, aí depois ficam reclamando que está sofrendo, que eles não deixam a igreja andar, que eles estão oprimindo a igreja, mas quando chega no dia da eleição, você não vota para o teu irmão, porque ele é pequenininho, você diz, esse não dá, vou votar para aquele que aquele dá, e aquele que você votou é homossexual, aquele lá é um endemoniado, aquele lá vai trazer consequência para a tua própria vida, meu irmão, vai trazer consequência para a tua família, né? Então pense bem, vamos preservar a raiz, vamos preservar o nosso fundamentos de cristão, né? Vamos escolher pessoas que estão abalizadas, pessoas de caráter, pessoas que sabem o que estão fazendo, né? Vamos olhar o histórico lá atrás dessa pessoa, vamos ver se
ele já vem de uma família que tem um caráter bom, se ele, como é a vida dele. Vamos entender isso, amados irmãos. Vamos colocar pessoas boas no poder, pessoas que vão nos ajudar, pessoas que vão bater conosco, pessoas que estão do lado nosso, Por causa que agora na eleição, tempo de política, me desculpe meus irmãos, mas eu tenho que dizer isso, Tempo de eleição, tempo de política, os candidatos vão para a igreja, sobem nos púlpitos, os pastores cedem aos púlpitos para eles falarem, Porque se eu fosse um líder de uma igreja, jamais um cidadão desse botaria o pé em cima do púlpito para falar mentiras, por causa que antes da eleição nunca comparece uma igreja, nunca bota o pé dentro de uma igreja, mas chega a eleição, eles vão lá na igreja, eles são santos e até pregam a palavra, e muitos irmãos mal informados dão glória a Deus ainda, dizendo que está se convertendo nada, meus irmãos, está lobo vestido de ovelha, lobo com pele de ovelha. Amados irmãos, vamos escolher pessoas decentes, pessoas que temem a Deus, pessoas que conhecem a palavra. Vamos escolher pessoas assim, amados irmãos, Porque muitas vezes, queridos, você não deixa aquele irmão que é lá da igreja, aquele presbítero, aquele pastor, ele está correndo a vereador, está correndo a prefeito, está correndo, disputando um cargo, no meio político, mas você não deixa ele dar uma palavrinha, não, porque ele é político, porque agora não podemos deixar ele falar nada. Amados irmãos, vamos dar oportunidade para nossos irmãos, queridos, vamos dar oportunidade. Ele foi para a política, se candidatou, vamos dizer, irmão, na palavra, no meio do culto, não, mas vamos abrir um espaço, vamos marcar um dia, vamos fazer uma reunião, você vai vir aqui na igreja, vamos reunir os irmãos aqui, você vai dar propor as tuas propostas, os teus projetos, o que você vai fazer pela igreja, o que você vai fazer pelo povo. Amados irmãos, vamos se unir, vamos fazer alguma coisa, porque se a igreja antiga, os irmãos que estão aí me assistindo sabem do que eu estou falando, se a igreja antiga olhasse com verdadeiro cristão sábio, hoje, amados irmãos, nós teríamos governadores, presidente, tudo pessoas que adoram a Deus. Mas, irmão, eles falavam dessa forma, irmãos, política não é para crente, política não é para cristão. Aí depois elegiam as pessoas cheias de demônios, pessoas que não tinham nada a ver com a igreja, não queriam nem saber de Deus, elegia, daí a carga veio em cima deles, Não era assim que acontecia, e acontece até hoje ainda acontece isso, é bem assim que acontece, Ele não quer eleger o irmãozinho, porque o irmãozinho não pode, porque vai cair da fé, porque vai fazer isso e aquilo, e elege pessoas endemoniadas, pessoas que não têm nada a ver com a palavra de Deus. Aí estão reclamando que a coisa não está boa, a coisa não está fácil. Vai se converter, meu irmão, vai buscar a Deus, vai orar, vai aprender a ser um cristão autêntico na presença de Deus. É isso que precisa para o nosso Brasil. Pessoas que enxerguem a verdade, pessoas que enxerguem a palavra de Deus e façam o certo. Agora veja bem, veja bem, nós tínhamos na última eleição, tínhamos pessoas do meio que concorreram ao cargo, à presidência. Mas vai ver quantos votos eles fizeram, vai ver, puxa aí e veja quantos votos eles fizeram. Nós somos milhões de cristãos no Brasil e não consegue eleger um presidente. Vamos se unir, amados irmãos, somos cristãos, nós temos capacidade e força para eleger um presidente da república cristão, nós somos em vários. Se reunir todas as denominações do nosso país, nós conseguimos eleger pessoas, presidente, conseguimos encher a bancada de gente que conhece a palavra, que vão trabalhar para a igreja, que vão trabalhar para a prosperidade da igreja. Pastor, missionário, é os últimos tempos. Tem coisas, irmãos, que é dos últimos tempos. Agora tem coisas que se puxa com a própria mão para cima das costas. Aí depois reclama.
Aí depois vive chorando, vive pedindo oração, mas ele mesmo buscou o problema para a sua vida. É verdade ou não é? Ei, amados irmãos, vocês concordam comigo? Ou acham que eu estou falando coisas que não tem nada a ver? Então, Deus abençoe a sua vida, meus amados irmãos. A situação não é boa, a situação é caótica, né? A situação do Brasil é uma situação que precisa se resolver, é verdade, né? Mas, infelizmente, meus amados irmãos, eu tenho que dizer, é necessário que aconteça isso, para que aconteça alguma coisa, alguma mudança, é necessário, né? É necessário que aconteça isso. Ah, mas eu estou sofrendo isso. Estou sofrendo as consequências do que escolheu. Plantou, vai colher. O que plantou, colhe. É a lei da semeadura. Se você escolhesse um cristão, uma pessoa que conhece a Deus, né? Talvez não estivesse assim, né? Como estaria pior do que isso? Me conte. Qualquer pessoa conseguiria deixar um pouco melhor do que a situação está. Porque depois parou, vamos tirar fulano, vamos votar para isso, para impugnar o mandato de fulano, né? Mas temos que escolher na hora que é nos dado o direito de escolha, né? A hora que nos dado o momento de nós escolher, vamos escolher, vamos se unir, né? Vamos buscar pessoas verdadeiras, amém, meus amados? Então vamos orar, vamos buscar a Deus, que é só Deus para entrar com providência, viu? É só Deus para entrar com providência nesse momento. Esse momento é melindroso realmente, né? Porque qualquer faísca dá fogo, né? Os irmãos sabem que a situação não é fácil, a população está revoltada, e nós cristãos precisamos se unir, precisamos orar, precisamos buscar a presença de Deus, precisamos pedir que Deus venha intervir, né, nessa crise aí, para que tudo fique bem, viu? Louvado seja o nome de Jesus. Amados irmãos, eu quero agradecer nesse momento, né, a você que está aí me ouvindo, a você que entrou aí para ouvir. Deus abençoe, né, meus amados irmãos que estão aí assistindo essa live. Deus abençoe a sua vida. São muitos irmãos que entraram aí, né, para assistir essa live, né? Então Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus possa lhe recompensar por esses minutinhos que você deixou seus afazeres de lado para estar ouvindo o missionário Ailton, né? Deus abençoe a sua vida, né? E fica com Jesus, viu? Fica com Jesus, busca a presença de Deus, né? Se agarra com Jesus, não se desespere, viu? Porque ainda a Bíblia diz que quando todas essas coisas acontecessem, né, no fim. Mas aí não seria o fim, né? É evidente que nós esperamos a volta de Jesus, né? Nós estamos esperando, né? Mas o segredo é nós estarmos preparados. Nós estamos preparados, está tudo certo. Amém? Vai dar tudo certo. Ao tocar da trombeta, o povo de Deus estamos preparados, está tudo certo. Amém, meus amados irmãos? Quero aí agradecer aos pastores, né? Aos líderes que estão aí assistindo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, e é isso mesmo, meus irmãos, convoquem na sua igreja, né, os irmãos para que se unam em oração, explique para os irmãos que devem escolher a pessoa certa, né, tire um tempinho, fale para a igreja, explique para a igreja, né, porque pessoas estão pegando aí que, né, que a coisa é assim mesmo, que a coisa vai acontecer